Bom, estamos na sala do Instituto de Estudos Brasileiros, que foi criada nos anos 20 do século passado, mais exatamente em 1925. E o ano passado, 90 anos depois dessa data, estivemos a fazer obras de recuperação, patrocinadas pela reitoria, porque a sala tem um mobiliário muito rico, que resultou em grande medida de uma doação do professor Teixeira de Abreu da Faculdade de Direito, nos anos 20. Só que esse mobiliário já estava um bocadinho a necessitar de restauro. E com essa verba da reitoria conseguimos restaurar o mobiliário e equipar a sala com aqueles aparelhos, digamos assim, que são hoje fundamentais na universidade, desde projetor, tela, som, etc. E, portanto, depois de termos o local recuperado, né, passámos às outras dimensões do trabalho aqui, não é? Uma das dimensões que hoje é fundamental é estabelecer protocolos, convénios, formas de intercâmbio a nível internacional e nacional. No plano nacional, criámos uma associação de professores de literatura brasileira em Portugal e no plano internacional começámos por fazer recentemente um convénio com a Unicamp, que foi assinado nesta sala pelo Sr. Reitor, pelo magnífico Reitor da nossa Universidade e pelo Sr. Reitor da Unicamp. O convénio destina-se, neste momento ou nesta fase, aos estudos brasileiros em particular, num sentido muito lato, desde as humanidades, artes, ciências sociais, de modo a termos uma plataforma para, digamos, reforçar a massa crítica em estudos sobre o Brasil na nossa faculdade e na nossa universidade. E depois de termos então esse convénio, pareceu-me que era preciso passarmos também uma dimensão não física, digamos assim, ao digital, e aí criámos o site do Instituto de Estudos Brasileiros, que está online há cerca de um mês, ou nem tanto, e que tem tido um impacto razoável e é uma ferramenta, como toda a gente hoje sabe, indispensável para criar visibilidade em todo o mundo, não é? Porque a nossa ideia é fazer, de facto, do Instituto de Estudos Brasileiros um centro importante na área dos estudos brasileiros e, para isso, em relação à história do Instituto, que basicamente esteve adstrito, digamos, ao ensino da literatura brasileira e da cultura brasileira, no sentido mais técnico, parece-me fundamental alargar, digamos, o número de disciplinas que a ideia de estudos brasileiros implicará no futuro da nossa universidade. E, nesse sentido, começando pela nossa faculdade, temos estado a trabalhar sobretudo com o Departamento de História, Arqueologia, Arte, Estudos Europeus, já que esse departamento recuperou recentemente a disciplina de História do Brasil, mas também com as artes e outros aspectos, a ver se conseguimos então alargar o plano de trabalho do Instituto também para essas dimensões, que depois deveriam abranger outras dimensões da Faculdade de Letras, outros cursos da Faculdade de Letras, desde a comunicação, a geografia, a filosofia, etc. Não quero agora esquecer ninguém. E depois também para fora da faculdade, para a universidade, tentando estabelecer uma dinâmica que abranja várias faculdades da universidade, de modo a que no futuro o Instituto seja uma plataforma de estudos brasileiros na nossa universidade e possa, digamos, afirmar-se no plano internacional junto dos grandes centros de estudos brasileiros que existem fora do Brasil, já para não falar daqueles que existem, ou dos institutos de estudos brasileiros que existem no Brasil, a começar pelo mais famoso, que é o da Universidade de São Paulo, não é?